Imagine acordar um dia e descobrir que seus rins, os dois filtros que limpam todo o sangue do seu corpo, estão falhando silenciosamente há anos, sem dor, sem aviso. E o motivo? Algo que você consome todos os dias, acreditando que é inofensivo, mas que, na verdade, está envenenando o seu corpo em silêncio. O nefrologista, especialista em rins, explica que grande parte das pessoas acima dos 60 carrega toxinas que o corpo não consegue eliminar. Essas substâncias se acumulam lentamente, como ferrugem dentro das artérias, até o dia em que o corpo finalmente grita: inchaço, cansaço, urina escura, pressão alta, sinais de que os rins estão pedindo socorro. No vídeo de hoje, eu vou te mostrar os 7 maiores venenos que destroem os rins aos poucos. E o que você pode fazer hoje mesmo para limpar o corpo, fortalecer os filtros naturais e recuperar a energia perdida. Fique comigo até o final, porque o último item é o mais traiçoeiro. Ele se disfarça de alimento saudável, mas é um dos que mais levam idosos à insuficiência renal. Agora, me conta aqui nos comentários, de qual cidade ou país você está assistindo este vídeo. É incrível ver como essa comunidade cresce e aprende junta, cuidando da saúde com consciência. Seja muito bem-vindo ao canal Saúde é o que Interessa, o espaço para quem quer envelhecer com sabedoria, equilíbrio e vitalidade. Preste muita atenção. Vamos começar. Número 1. O sal refinado, o veneno branco que destrói os rins em silêncio. Todo mundo sabe que sal em excesso faz mal, mas o que poucos entendem é que o sal refinado, aquele branquinho de cozinha, é um dos maiores inimigos dos rins. Ele parece inofensivo, mas contém sódio altamente concentrado e aditivos químicos, que o corpo não consegue eliminar por completo. Quando o sal entra em excesso na corrente sanguínea, os rins precisam trabalhar dobrado para filtrar o que sobra. Com o tempo, isso provoca retenção de líquidos, pressão alta e inflamação nas paredes dos vasos. É como forçar um filtro de água com sujeira todos os dias, até ele entupir. Dona Alzira, de 79 anos, contava que cozinhava com a mão pesada no sal, como aprendeu da mãe. Depois de anos, veio o diagnóstico: insuficiência renal leve. Hoje, ela tempera tudo com ervas, limão e azeite e jura que nunca mais sentiu o corpo inchado nem os tornozelos duros. Seu Arnaldo, de 83, passou por algo parecido. A médica disse: o problema não é o que você come, é o quanto de sal vem junto. Ele trocou o sal refinado por sal marinho natural e em 3 meses a pressão estabilizou e os exames melhoraram. A substituição é simples e poderosa. Use sal grosso triturado, sal rosa ou sal marinho, em pequenas quantidades. Evite temperos prontos, caldos industriais e embutidos. Eles são bombas de sódio e conservantes. E lembre-se, quem tem menos sal na vida vive mais tempo. Se essa informação te abriu os olhos, aproveita agora para se inscrever no canal, ativar o sininho e deixar o seu like. Assim, você continua recebendo vídeos que ensinam como proteger seus rins, seu coração e sua saúde de forma natural. E não saia daí, porque o próximo vilão é ainda mais perigoso. Um líquido que muitos bebem todos os dias, achando que faz bem, mas que, na verdade, destrói seus rins em silêncio. Número 2. Refrigerantes e sucos artificiais. O líquido doce que intoxica os rins e eleva a pressão. Poucas coisas são tão traiçoeiras quanto um copo gelado de refrigerante. Ele parece inofensivo, leve, até refrescante. Mas por trás do sabor doce, existe um coquetel químico de açúcar, corantes, fosfatos e conservantes. Uma mistura capaz de sobrecarregar e inflamar os rins. O que pouca gente sabe é que o ácido fosfórico presente nas bebidas gaseificadas altera o pH do sangue e diminui a capacidade do rim de filtrar o excesso de minerais.
Com o tempo, isso forma cristais e microcálculos que, se não tratados, evoluem para pedras nos rins ou insuficiência renal. Dona Sônia, de 78 anos, sempre tomava suco de laranja de caixinha no café da manhã, acreditando que era saudável. Um dia, o nefrologista mostrou os exames, taxas renais alteradas e pressão acima de 160. Ela trocou o suco por água com limão e hortelã e hoje diz que o corpo parece respirar melhor. Seu Marcos, de 82, era fã de refrigerante. Depois que começou a sentir dor lombar constante, descobriu que os rins estavam inflamados. Hoje, só bebe água, chá e suco natural com frutas de baixo índice glicêmico. Em 4 semanas, a dor desapareceu e a urina voltou a ficar clara. Quer proteger seus rins? Elimine refrigerantes e sucos industrializados do seu dia a dia. Prefira água com limão, água de coco natural ou chá gelado sem açúcar. E se quiser sabor, use folhas de hortelã ou rodelas de frutas cítricas. Essas bebidas açucaradas são o veneno líquido do século. Parecem matar a sede, mas na verdade matam lentamente os filtros do corpo. Comente o número 2 aqui embaixo se você também já acreditou que suco de caixinha era saudável. E prepare-se, porque o próximo item é ainda mais surpreendente. Algo que muita gente consome todas as manhãs, acreditando que dá energia, mas que pode acelerar o envelhecimento dos rins e do coração. Número 3. Café em excesso. O estimulante que força o coração e sobrecarrega os rins. O cheirinho do café pela manhã é um dos maiores prazeres da vida. Mas o que poucos sabem é que depois de certa idade, o excesso de café pode se transformar em um inimigo silencioso dos rins e do coração. A cafeína é um estimulante natural. Ela aumenta a pressão arterial, acelera os batimentos e faz o corpo eliminar mais água e sais minerais. Quando isso acontece com frequência, o organismo entra num estado de desidratação interna, forçando os rins a reter líquido para tentar equilibrar. E é aí que mora o perigo. Com o tempo, o corpo passa a conviver com picos de pressão e desequilíbrio eletrolítico, o que sobrecarrega o coração e reduz a eficiência dos rins como filtros. Dona Lourdes, de 77 anos, tomava café o dia inteiro. Começava com uma caneca ao acordar, outra depois do almoço e mais uma à tarde para espantar o sono. Depois de alguns meses, começou a sentir palpitações e inchaço nas pernas. O médico explicou: "Seus rins estão trabalhando dobrado." Ela reduziu para 2 xícaras pequenas por dia e em poucas semanas a pressão voltou ao normal e o inchaço desapareceu. Já seu Benedito, de 81, achava que o café dava ânimo, mas o corpo cobrava caro, insônia, dor de cabeça e urina escura. Quando substituiu parte do café por chá verde e água morna com limão, sentiu o corpo respirar de novo. O café, em pequenas doses, pode ser benéfico, mas em excesso vira veneno. O ideal é limitar o consumo a 2 xícaras pequenas por dia, evitar tomar à noite e nunca substituir água por café. O segredo não é cortar, e sim equilibrar, porque até o que parece dar energia pode roubar a força dos seus rins. Se essa parte te fez pensar 2 vezes antes da próxima xícara, comente o número 3 aqui embaixo. Continue comigo, porque o próximo vilão está dentro de muitas cozinhas e engana até quem lê rótulos. Um ingrediente presente em pães, biscoitos e molhos que intoxica o corpo e acelera o envelhecimento dos rins. Número 4. Fósforo e aditivos em alimentos industrializados. O inimigo oculto que envelhece os rins. Você já reparou que hoje em dia quase tudo vem dentro de uma embalagem? Pães de forma, queijos fatiados, biscoitos, molhos prontos, frios, enlatados.
O que parece praticidade, na verdade, é uma das principais causas de envelhecimento precoce dos rins. Esses alimentos industrializados contêm fósforo inorgânico e uma série de aditivos químicos usados para conservar cor, sabor e textura. O problema é que o fósforo artificial é absorvido quase totalmente pelo corpo, e o excesso se acumula no sangue, endurecendo as artérias e sobrecarregando os rins. Com o tempo, esse acúmulo cria um círculo perigoso. Os rins perdem eficiência, o cálcio é removido dos ossos e o corpo começa a envelhecer de dentro para fora. É como se os filtros naturais fossem enferrujando aos poucos. Dona Celina, de 78 anos, comia pão de forma e presunto todos os dias no café da manhã. Um dia, o médico mostrou o exame. Níveis altíssimos de fósforo no sangue e sinais de desgaste renal. Ela ficou chocada e trocou o pão industrializado por pão caseiro, queijo branco e frutas. 2 meses depois, os exames mostraram melhora e o corpo dela voltou a desinchar. Seu Pedro, de 85, adorava salsicha e molho pronto. Mas o nefrologista foi direto. Você está alimentando o veneno dos seus rins. Ele cortou os industrializados, passou a cozinhar mais em casa e o resultado foi visível. Pele mais clara, urina limpa e energia de sobra. Se quiser proteger seus rins, evite embutidos, enlatados e molhos prontos. Prefira alimentos naturais e preparados em casa. E sempre leia o rótulo. Se tiver fosfato, conservante ou realçador de sabor, fuja. O problema do fósforo é silencioso. Ele não dói. Até o dia em que o corpo começa a inchar, o sangue fica espesso e o coração perde o ritmo. Comente o número 4 aqui embaixo se você também vai começar a olhar os rótulos com outros olhos. A seguir, o próximo vilão está na prateleira do banheiro, algo que muitos idosos usam todos os dias e que pode entrar no corpo pela pele, intoxicando os rins sem que ninguém perceba. Número 5. Anti-inflamatórios e pomadas analgésicas. O perigo que passa pela pele e envenena os rins. Poucos sabem disso, mas aquele comprimido ou pomada que alivia a dor nas costas pode estar causando um estrago silencioso nos rins. Os anti-inflamatórios, como ibuprofeno, diclofenaco e naproxeno, são os medicamentos mais perigosos para os idosos quando usados com frequência. Eles funcionam bloqueando substâncias chamadas prostaglandinas, que controlam o fluxo de sangue nos rins. Quando essas substâncias são bloqueadas, o sangue deixa de circular direito pelos filtros renais e o rim começa a sofrer por falta de oxigênio. O resultado é devastador: insuficiência renal aguda, retenção de líquidos e aumento da pressão. Mas o que muita gente ignora é que o perigo não vem só do comprimido. Muitas pomadas e sprays analgésicos usados para aliviar dores musculares ou nas articulações contêm os mesmos princípios ativos. Eles penetram pela pele e, com o uso contínuo, acumulam substâncias tóxicas que chegam aos rins pela corrente sanguínea. Dona Irene, de 76 anos, usava pomada anti-inflamatória nos joelhos todas as noites. Depois de alguns meses, começou a ter tonturas e urina espumosa. O médico pediu exames e descobriu sinais de intoxicação renal. Hoje, ela usa compressas de argila e óleo de copaíba e diz que a dor passou sem precisar de remédio. Seu Alberto, de 83, tomava comprimidos de dor quase toda semana. O nefrologista foi direto: ou você para agora, ou seus rins vão parar por você. Ele mudou a rotina, passou a usar chás anti-inflamatórios naturais, como o de gengibre e cúrcuma, e voltou a se sentir disposto como há anos não se sentia. Quer proteger seus rins? Use anti-inflamatórios apenas com orientação médica. Prefira remédios naturais e compressas caseiras. E nunca use pomadas ou comprimidos por conta própria, por mais inofensivos que pareçam. Esses medicamentos são como um veneno invisível.
Aliviam a dor por fora, mas silenciosamente destroem o corpo por dentro. Se essa parte te surpreendeu, comente o número 5 aqui embaixo. E se prepare, porque o próximo vilão parece saudável. Está presente em quase toda a cozinha e é vendido como natural, mas pode causar inflamação e acelerar a perda da função renal. Número 6. Adoçantes artificiais. O falso amigo do diabético que inflama os rins e o fígado. Durante anos, venderam a ideia de que o adoçante era o salvador do diabético. Mas a verdade é que muitos adoçantes artificiais são tóxicos para os rins e o fígado, e o corpo humano não foi feito para processá-los todos os dias. Substâncias como aspartame, sucralose e sacarina não são metabolizadas completamente. Parte delas passa direto para os rins e o resto se acumula no fígado, provocando inflamações e desequilíbrios metabólicos. Com o tempo, o organismo começa a reagir com retenção de líquidos, alteração na glicose e até confusão mental leve. Dona Zulema, de 78 anos, tomava café com adoçante desde os 50. Um dia, começou a sentir dor de cabeça constante e urina espumosa. O médico fez o alerta. Seus rins estão reagindo ao adoçante. Ela trocou por estévia pura e um pouco de canela em pó. 3 meses depois, o corpo dela voltou a respirar e até o paladar mudou. Menos doce, mais natural. Seu Agenor, de 81, jurava que adoçante era a melhor invenção da medicina moderna. Mas quando fez um ultrassom de rotina, o médico encontrou sinais de gordura no fígado e perda de filtração nos rins. Ele reduziu o uso, começou a adoçar apenas com mel de abelha em gotas e diz que nunca mais sentiu o corpo pesado. Os adoçantes artificiais enganam o paladar, mas não enganam o corpo. Eles fazem o cérebro acreditar que há açúcar no sangue, estimulando a liberação de insulina e bagunçando todo o equilíbrio do organismo. Quer proteger seus rins? Evite adoçantes artificiais como aspartame, sucralose e ciclamato. Prefira opções naturais como estévia, mel em pequenas quantidades ou canela. E sempre que puder, treine seu paladar para sentir o sabor real dos alimentos. O perigo dos adoçantes é invisível. Quanto mais sem açúcar o produto promete ser, mais química ele carrega. Se essa parte te surpreendeu, comente o número 6 aqui embaixo. Não saia do vídeo agora, porque o próximo e último veneno é o mais traiçoeiro de todos. Algo que parece natural, está presente em milhões de lares, mas pode destruir os rins com o passar dos anos. Número 7. Água em excesso ou em falta. O erro fatal que acelera o desgaste dos rins. Todos nós crescemos ouvindo, beba bastante água, faz bem para os rins. Mas o que quase ninguém sabe é que tanto a falta quanto o excesso de água podem causar danos sérios ao organismo. Os rins são filtros inteligentes. Eles dependem de uma quantidade exata de líquido para funcionar bem. Quando há pouca água, o sangue fica espesso. As toxinas se acumulam e os rins precisam se esforçar mais para filtrar, o que provoca inflamação e formação de pedras. Mas o oposto também é perigoso. Beber água demais dilui os sais minerais e causa um desequilíbrio chamado hiponatremia, que pode ser fatal em idosos. O segredo está no equilíbrio. Beber água ao longo do dia, em pequenas porções, é muito mais eficiente do que virar copos grandes de uma vez. Dona Edith, de 79 anos, achava que estava fazendo tudo certo. Tomava mais de 4 litros de água por dia, até que começou a sentir fraqueza, inchaço e tontura. O médico descobriu: os rins estavam sobrecarregados. Ela reduziu a quantidade, passou a beber apenas 1 copo a cada hora e hoje se sente leve e sem dores. Já seu Domingos, de 85, era o contrário. Quase não bebia água. Quando sentia sede, já era tarde demais. O corpo dele vivia desidratado. Depois de uma crise renal, aprendeu a carregar uma garrafinha e beber pequenos goles durante o dia. 3 meses depois,
a urina voltou a ficar clara e os exames melhoraram. O corpo fala e a urina é a voz dos rins. Transparente demais pode ser sinal de excesso, muito escura ou com cheiro forte, sinal de desidratação. E se estiver espumosa ou turva, é alerta de que algo não vai bem. O equilíbrio é o que salva. A água, que é símbolo da vida, também pode ser o veneno mais perigoso se usada de forma errada. Por isso, observe o corpo, ouça seus rins, eles sabem quando é hora de parar. Se esse alerta fez sentido para você, comente o número 7 aqui embaixo. E principalmente, compartilhe este vídeo com quem precisa ouvir isso agora. Muita gente está se intoxicando sem perceber, e esse simples conhecimento pode salvar vidas. Os rins são silenciosos. Eles não pedem socorro, apenas dão sinais sutis de que algo está errado. E quando finalmente gritam, muitas vezes já é tarde demais. Hoje, você descobriu os 7 maiores venenos que destroem esses filtros preciosos. Substâncias e hábitos que parecem inofensivos, mas que o tempo transforma em veneno. O sal refinado, que sufoca as artérias. Os refrigerantes e sucos artificiais, que intoxicam o corpo. O café em excesso, que desidrata e força o coração. Os aditivos químicos, que envelhecem por dentro. Os anti-inflamatórios e pomadas, que envenenam sem dor. Os adoçantes artificiais, que confundem o corpo e inflamam o fígado, e o erro da água, em falta ou em excesso, que destrói o equilíbrio vital. Dona Lourdes, seu Arnaldo, Dona Irene, seu Benedito, todos eles aprenderam que o segredo não está em viver com medo, mas em viver com consciência. Cada escolha que você faz, cada copo, cada tempero, cada comprimido, é uma mensagem que o corpo entende. Os rins são o reflexo da forma como você trata o próprio corpo. Se você os respeita, eles te retribuem com energia, clareza e vida longa. Mas se você os ignora, um dia eles se calam. E o silêncio custa caro. Se este vídeo abriu seus olhos, se inscreva agora no canal. Ative o sininho e deixe o seu like. Assim, você continua recebendo vídeos que salvam vidas, com dicas simples e poderosas sobre saúde e longevidade. E mais importante, compartilhe este vídeo com quem você ama. Pode ser sua mãe, seu marido, sua amiga, alguém que neste momento pode estar envenenando o próprio corpo sem perceber. Uma simples informação pode mudar um destino inteiro. Agora, me conta aqui nos comentários, qual desses venenos te surpreendeu mais? Quero ver quem ficou comigo até o final e está decidido a proteger os rins e viver com mais consciência. Porque, no fim das contas, a verdadeira medicina não está no remédio. Está no que você escolhe colocar no corpo todos os dias. Obrigado pela companhia. Nos vemos no próximo vídeo.